Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Mais uma vez estamos aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor, para tentarmos ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essa semana eu escolhi o tema O Reino de Deus, dando continuidade ao Harmonia dos Evangelhos. Está lá em Lucas, no capítulo 17, do 20 ao 37. Ele é um trecho bem longo, mas eu vou querer abordar uma pequena parte desse trecho. O reino de Deus, irmãos, ele é prometido desde o Velho Testamento. Mas ele se tornou realidade quando o Senhor Jesus veio como homem. E o propósito central, né, do Novo Testamento é realmente mostrar que, com a vinda do Messias, com a vinda do Cristo, um novo tempo foi instaurado. E através da pessoa do Senhor Jesus e da sua obra, o reino de Deus tornou-se realidade. Então eu quero focar na questão do reino de Deus. Mas eu queria ler para os irmãos então o trecho de Lucas 17, de 20 até 37. Lucas 17, 20 a 37. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos, naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os abutres. Esse trecho ele começa com os fariseus interrogando o Senhor com relação à vinda de um reino. Mas qual é o reino que esses fariseus e a religião judaica da época esperavam? Era aquele reino físico. O reino em que viria um Deus, conforme prometido, e que colocaria a paz e a justiça. Só que para esse povo judeu, a paz e a justiça era algo físico, com relação a onde eles estavam, com relação ali a Jerusalém, toda aquela região. Para eles, o Senhor viria e colocaria o povo de Roma no seu lugar, e o Senhor estabeleceria o seu reino físico, com cetro de ferro, e os sacerdotes seriam
consagrados realmente como servidores ao Senhor, mas não é desse reino que o Senhor está falando. O Senhor falou de um outro reino. O Senhor falou que não é um reino que vai vir ainda no futuro. Mas aqui no versículo 21 ele fala, no 20 e 21, não vem o reino de Deus com visível aparência. Vocês estão enganados, não é esse reino. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Outra tradução fala, o reino de Deus está no meio de vós. O Senhor estava falando ali da pessoa dele. O próprio reino, na figura do Filho, do Filho de Deus, era esse reino que estava por vir. E tem mais. Enquanto eles perguntam quando virá, pensando que isso é lá no futuro, o Senhor responde, o reino de Deus está em vós, ou no meio de vós. Ele já chegou, afirmando que ele era esse reino. Essa semana me fiz uma pergunta, por que buscamos o Senhor? Né? Eu lembrei de alguns personagens e alguns milagres que o Senhor fez durante o seu ministério aqui na terra, enquanto ele estava aqui nos seus 33 anos. Muitos buscaram o Senhor porque tinham doenças, porque tinham problemas financeiros, porque tinham problemas espirituais, enfim. Muitos iam atrás do Senhor, confiavam que Ele poderia resolver os seus problemas. Né? E Deus realmente fez muitos milagres. Mas tem 2, 3 pessoas que realmente buscaram o Senhor por outro motivo. Um deles é a própria família da Marta, né? Marta, Maria e o Lázaro. A Bíblia não relata, eu pelo menos procurei e não achei, mas o Senhor foi até eles, não porque eles estavam com problemas, mas porque o Senhor era amigo deles. Mas olha que legal, o Senhor era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Assim como lá no Éden, quando o Senhor vinha na viração do dia visitar, ver Adão e Eva, porque o Senhor era amigo deles. Outro que me chamou a atenção foi Zaqueu. Zaqueu não foi atrás do Senhor porque estava com problema. Eu vou até ler para os irmãos, Lucas 19, do 1 ao 10, ele fala assim, Zaqueu era um publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Esse foi o motivo dele ir atrás do Senhor. Ele queria ver quem era Jesus. Aí fala que ele era baixinho, não conseguia ver, subiu numa árvore, mas ele fala que subiu a fim de vê-lo. Mais para baixo, o Senhor fala, quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O Senhor falou, não apenas falou que ia vê-lo, mas falou, eu vou lá e vou com pressa, eu vou hoje, vou na tua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo. Diante do Senhor, irmãos, Zaqueu teve uma atitude. Ele resolveu dar aos pobres a metade dos bens, e se alguma coisa defraudei, vou restituir 4 vezes. E o Senhor fala, hoje houve salvação nessa casa, pois que também é este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, eu quero ter esse coração para buscar o Senhor. É claro que todas as situações nos levam ao Senhor. Graças a Deus, por isso que nós, diante de uma situação, que nem nós já vimos, o filho pródigo e outras, voltam para o Senhor. Mas aqui, o Zaqueu e a Maria, a Marta e o Lázaro, eles foram porque queriam estar com o Senhor. Apenas isso, irmãos. E o simples fato
de Zaqueu estar próximo ao Senhor, compungiu-lhe o coração, ele viu as coisas que ele tinha errado, e ele pôde se arrepender, e ele pôde, como aqui fala o texto, se tornar também filho de Abraão e fazer parte dessa salvação, irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos, que o Senhor possa dar esse coração. Eu peço esse coração para mim e para cada um de nós. Dia a dia, buscar o Senhor, porque eu quero ser seu filho, porque eu quero ser seu amigo, porque eu quero ter Ele do meu lado. Mas continuando com relação ao reino, tanto João Batista como Jesus Cristo começaram seus ministérios pregando sobre o reino. Através dos evangelhos que nós estamos estudando, né, a gente vê que os evangelhos, eles falam das boas novas, ou as boas notícias. E eles são apresentados a nós nesses 4 evangelhos que nós estamos vendo simultaneamente, né? O que é o evangelho, irmãos? Aqui tem uma definição aqui. O evangelho, ele não é uma religião. O evangelho, ele propõe um estilo de vida, uma essência de vida consciente e por escolha, o qual nós chamamos de conversão. Quando escolhemos viver por esse evangelho, nós estamos negando a nós mesmos e tomando a cruz. Já não sou eu, já não sou mais eu, já não sou mais quem eu era. Há uma mudança na minha atitude e no meu comportamento. Faço o que faço hoje, porque sou o que sou hoje. O que eu sou hoje, irmãos? Nova criatura. Eu fazia outra coisa antes, porque eu era uma outra pessoa. O que eu fazia antes era consequência do que eu era. Mas a partir do momento que eu me torno nova criatura, eu também sou uma nova pessoa. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a transformação. É isso que ocorre quando nós nos tornamos uma nova criatura. A oportunidade de nós não mais nos conformarmos com este século, mas sermos uma nova criatura. Irmãos, transformar-se é diferente de apenas obedecer uma lei. Eu posso muito bem ser uma pessoa aplicada, disciplinada e obedecer todas as leis. Mas se isso não tiver dentro do meu coração, eu vou apenas obedecer às leis. O Senhor quer mais que isso. O Senhor quer nos transformar. Nova criatura. Por aceitar o Evangelho, eu entendi que me tornei um novo ser humano. Não apenas um obedecedor da lei. O Evangelho me mostrou que eu era quem eu era. O Evangelho me mostrou quem eu era e me deu a oportunidade de me arrepender. E agora quero ser outra pessoa. Eu quero ser um novo homem. E a gente vê que a base dessa afirmação, a base do Evangelho com relação a essa questão do reino, é a ressurreição. Essa é a base, irmãos. Houve uma morte, houve uma ressurreição. E quando eu tomo posse disso, eu tenho um novo nascimento. O Evangelho mostra que nessa vida tem que haver a negação do que eu era para um recomeço, para uma nova vida, para a vida do reino. Uma nova vida, irmãos. O Senhor foi naquela cruz, Ele morreu, e Ele nos proporcionou agora uma nova vida. Colossenses, capítulo 1, 13 e 14. Senhor Jesus. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Tem uma nota aqui, com relação ao versículo 13, que eu quero ler para os irmãos. O povo do reino. A transferência do cristão da autoridade de Satanás para a autoridade de Cristo. É descrita como um movimento para um outro reino. A redenção de Cristo como algo que nos leva a um estado de perfeição, isso é, adequação, debaixo da autoridade ou capacidade, para viver vitoriosamente sobre e acima dos poderes invisíveis das trevas. Quando nós escolhemos esse novo reino, esse antigo reino já não tem mais poder sobre nós, desde que nós permaneçamos na presença do Senhor. A palavra reino, irmãos, Basileia, ela aparece 144 vezes no Novo Testamento. Reino de Deus ou reino dos céus. E mais 14 vezes tem referência sobre o reino, mas aí é reino de outros governos, inclusive o governo de Satanás. E tem hora que aparece reino de Deus, tem hora que aparece reino dos céus. Quando fala reino dos céus, principalmente Mateus, no Evangelho de Mateus, é uma expressão semita. Quando ele escreve para os judeus, porque os judeus não pronunciam o nome de Deus, o nome do Eterno. Por isso ele coloca reino dos céus. E os demais evangelhos aparece o reino dos céus. É reino de Deus. Reino de céus é com relação aos judeus em Mateus. Reino de Deus, quando o evangelho é escrito com foco para os gentios, para os gregos e para o mundo helenista. Senhor Jesus. Quando João Batista e o Senhor Jesus falaram do reino dos céus, eles usaram a frase, está próximo o reino dos céus. Quando ele fala está próximo, significa que ele está vindo de algum lugar. Dando a entender que vem de algum lugar. E quando ele fala está próximo o reino dos céus, ele está dizendo que esse reino ele vem dos céus. Ou seja, o reino dos céus e não o reino no céu. O céu não é o lugar para onde estamos vindo para viver o reino, mas é o lugar de onde procede o reino, a origem do reino. Esse reino está vindo para ser estabelecido aqui na terra. Por isso, na oração de Mateus 6, fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no é do céu. Não somos nós que vamos para o reino no céu, mas é o reino que vem até nós. Também, o reino não é a igreja. A igreja é um agente do reino dos céus, mas o reino não é a igreja em si. Quando o Senhor fala do reino, ele aborda o direito legal de Deus, que Deus tem de governar sobre todas as coisas. O reino de Deus diz a respeito de um aspecto do governo. Não necessariamente é um lugar físico, como achavam os fariseus. Por isso eles perguntaram, quando é que vem o reino, Senhor? O reino físico. O reino de Deus, irmãos, é uma realidade espiritual e dinâmica, constante, viva, alterável. Ele está disponível para cada pessoa que recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que tem um detalhe. Esse reino, que tem todo o poder e a graça de Deus, ele não tem influência em nós se nós agirmos independentemente de Deus. Esse reino está totalmente vinculado ao poder e à graça de Deus. Todas as leis do reino de Deus estão dentro daqueles que foram regenerados. Quando a gente lê as bem-aventuranças, Mateus 5 a 7, toda aquela descrição da lei, toda aquela lei escrita pormenorizadamente, tudo aquilo vem para dentro de nós, quando nós entramos para esse reino.
porque aquele que é o autor daquelas leis está dentro de nós. Mas elas só vão se manifestar se houver um relacionamento com Deus, por meio do Espírito de Deus em nosso espírito. Por isso que o Senhor falou que o reino está dentro de vós. Por isso que ele falou que o reino não é um lugar físico. Não ainda. Até o Senhor voltar, ele é um lugar espiritual. Senhor Jesus. Comparando, irmãos, desses dois reinos, o reino do mundo, qual é a virtude, né, do reino do mundo? Qual é a virtude? O pecado e o orgulho. Qual é a virtude do reino de Deus? É a humildade. É totalmente oposto. A humildade permite que eu reconheça a primazia de Deus na minha vida. Reconhecer que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou falível, que eu sou mortal, que eu sou pecador. Provérbios, Senhor Jesus, versículos 15, capítulo 15, do 31 ao 33, fala assim, Provérbios 15, 31 a 33. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Tem um comentário que ele fala aqui que o aprendizado deve vir antes do reconhecimento. Quando nós estamos diante do reino do Senhor, nós estamos sob o aprendizado do Senhor. E antes de queremos qualquer tipo de reconhecimento, né, nós primeiro precisamos aprender do Senhor. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O orgulhoso jamais terá algo de Deus. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Ainda dentro dessa questão da humildade, que é a base do reino do Senhor, 2 Coríntios 7, 6. Ali fala que Deus conforta os abatidos. Irmãos, Deus conforta os abatidos. Abatido é a mesma raiz da palavra humilde. É abaixar-se até o solo. Baixo estado, baixo em posição e poder. É humilde. Deus conforta os humildes. Aqueles que são humildes recebem a graça de Deus e os segredos do reino. Mateus 5,3 fala das bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Analisando as últimas semanas, as palavras que a gente tem ouvido, eu tenho visto como o Senhor tem falado de uma maneira crescente e conectando as mensagens. Tudo está se conectando quando o Senhor fala com a gente. Se a gente for fazer um retrospecto das últimas mensagens, nós falamos da questão da obediência. Foi falada da questão da obediência. O irmão Carlos, o irmão Eli falou. Quando nós pertencemos ao reino, nós somos obedientes. Foi falado da questão da humildade. O irmão falou, deixou bem claro com relação que nossa posição diante do Senhor tem que ser de humildade. Foi falado também de fidelidade ou infidelidade, quando o irmão Suzuki abordou a questão de nós sermos fiéis ao Senhor. E também o irmão Sérgio, ele falou da questão de nós crer, não apenas saber que Cristo é o eu sou, mas crer que Ele é o eu sou. E esse eu sou, Ele está dentro de nós, junto com esse reino.
O Senhor também mostrou como deve ser o comportamento do povo do reino, diante das situações. Foram as advertências que o irmão Zé Luiz deu na última mensagem. Eu até descrevi resumidamente aqui. Ele fez um resumo. Evitar como deve ser o procedimento do povo do reino. Evitar causar escândalos com relação às nossas atitudes, que levem os outros a tropeçarem. Praticar o perdão constante e generoso. Ter fé, mesmo que pequena, confiando no poder da fé do Filho do Homem. Nem mesmo a minha fé é válida, é a fé do Filho do Homem, conforme está lá em Gálatas. Servir humildemente reconhecendo que cumprimos o nosso dever em buscar compensação, servir humildemente, reconhecendo que cumprimos o nosso dever sem buscar compensação ou reconhecimento especial. Assim, viveremos de maneira que honremos a Deus e edifiquemos os irmãos. Tudo isso mostra que o reino de Deus é manifesto hoje pelas nossas atitudes. Diferentemente dos fariseus, que esperavam um reino por vir com justiça, com braço forte, o Senhor veio hoje falar que o reino já está aqui. O reino já está no meio de nós. E ele é manifestado às pessoas por meio das nossas atitudes. Quando fala lá em Mateus que não se pode colocar a luz debaixo da varanda, mas no velador, para que as pessoas vejam, isso é com relação a nós. Nós não podemos esconder o reino apenas para nós, mas nós temos o reino dentro de nós para que nós possamos manifestá-lo a outras pessoas. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, comida e bebida tem a ver com relação acerca da dieta, não poder comer isso, aquilo. O Senhor está falando para eles, não é isso. Não é guardar comida, não é não comer ou não comer, mas é justiça. Justiça é nós sermos corretos. É paz. Quando nós somos corretos, a paz é o fruto da justiça. E quando nós temos esse fruto da justiça, que é a paz, em nosso coração nós temos alegria. Alegria diante de Deus. Então o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Lucas, versículo 21, fala que o reino está no meio de vós, mostrando que o reino de Deus é o próprio Salvador. Cristo é a semente do reino de Deus que foi semeada para dentro do seu povo que o escolheu. Marcos 4, de 3 a 9, fala da parábola do semeador, que veio e semeou a semente na terra dura, na terra com pedra, com espinhos, e por fim a semente que foi semeada na boa terra. E no verso 26 do capítulo 4 de Marcos, também tem o homem que lançou a semente na terra, que é a parábola da semente. Isso mostra que essa palavra semeada é a mensagem do reino, que do próprio Senhor, que foi espalhada. E qual é a porta de entrada, irmãos, para esse reino? João 3 e 5 fala que em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A porta é receber de graça a graça do Senhor. Não temos esforço para isso, irmãos. Não temos esforço próprio para entrar no reino. Nós precisamos crer e receber. Só que, irmãos, quando nós recebemos o Senhor dentro de nós como o reino,
não fica nisso. Agora entra a nossa parte. Filipenses, capítulo 2, 12. Ele fala, o desenvolvimento da salvação. Eu poderia dizer o desenvolvimento do reino dentro de nós. Assim, pois, amados meus, como sempre, obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Agora que o reino está dentro de mim, irmãos, nós precisamos permitir que esse reino cresça. Ao desenvolver a semente, cria-se essa semente dentro de nós cria-se uma esfera, um ambiente que é chamado o ambiente do reino de Deus, onde Ele reina em nós. Nosso relacionamento com Cristo afeta todos os aspectos da nossa vida. Mas eu achei muito forte essa frase quando eu li. O nosso relacionamento com esse Cristo afeta todos os aspectos da nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, nova criatura. Deixo de ser o que eu era para ser uma nova pessoa. Se eu era aquela pessoa antes, agora o Senhor fala que eu sou uma nova pessoa, como é que eu posso trabalhar isso dentro de mim? Como fazer com que esse reino cresça dentro de mim? Que armas que eu tenho, que situações que eu tenho para que esse reino possa crescer dentro de mim? Lá em 2 Pedro, como é possível? 2 Pedro 1, 3 ao 11. Eu vou ler para os irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas. Já falou 2 vezes a palavra doadas, irmãos. As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Até aqui nós vimos que o Senhor doou. Não foi mérito meu, o Senhor doou. O fato de eu crer no Senhor, o reino entrou em mim, o Senhor doou todas as condições. Agora vem a nossa parte. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação ou chamamento e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente suprida.
o Senhor vai conceder, o Senhor vai prover completa e abundantemente, né? Nós, em nosso espírito, para que nós possamos crescer por meio desse reino que está dentro de nós. E como é que tudo isso acontece, irmãos? Quando eu me esforço, por que eu tenho que fazer a minha parte? Como isso ocorre? Mateus, no versículo 11, Senhor Jesus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem uma outra versão que ela fala assim: desde os dias de João Batista até o tempo presente, o reino dos céus tem sofrido ataques violentos e os homens violentos o tomam pela força, como um preço precioso, e eles compartilham o zelo ardente. O avanço do reino de Deus ocorre como resultado de duas coisas: a pregação, que é a semeadura, e o esforço, que é o crescimento da semente em meio a situações. Essa versão que eu falei, ele fala que tem sofrido ataques violentos, e os homens violentos o tomam pela força, porque tem apreço por ele. O reino de Deus tem sofrido ataques, mas cabe a nós lutarmos com aquelas armas que nós vimos lá em 2 Pedro, que o Senhor já nos doou todas elas. Cabe a nós lutarmos para permanecermos e crescermos nesse reino. O exemplo, quando o povo de Israel saiu, o povo judeu saiu lá o povo hebreu saiu lá do Egito, eles não precisaram fazer nada, não tiveram esforço, simplesmente juntaram as suas coisas, o Senhor armou todo o esquema e eles saíram do Egito. Não foi mérito deles, foi só do Senhor. Mas, depois da saída, quando eles chegaram à boa terra, prestes a entrar, eles tiveram que fazer o que, irmãos? Tiveram que lutar. 1 Crônicas 19:13 fala assim: "Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer." Foi quando eles lutaram com os amonitas e os sírios, para poder tomar posse da boa terra. Então, ligado a isso, eu vou ler Timóteo. 1 Timóteo, versículo 6, 11 e 12. O 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Irmãos, toma posse. Apropriar-se e usar dos recursos divinos que Deus disponibilizou para tomarmos posse do reino. Nós temos o reino dentro de nós, mas todos os dias nós temos que tomar posse desse reino. Todos os dias temos que ir diante do Senhor e tomar posse para que esse reino cresça dentro de nós. Tem uma nota que fala que precisamos reconhecer que a excelência do ministério cristão normalmente envolve batalhas longas e árduas. Não desista, fique firme, resista em sua batalha pela justiça, independentemente do preço. Qual é o preço, irmãos? Ganhar a nossa vida da alma lá na frente. Apesar do reino ser um governo interno, que não podemos observar com os olhos naturais, a sua manifestação é visível por meio do comportamento interpessoal
dos seus seguidores. Esse reino vale mais que qualquer outro objetivo da nossa vida. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou repetir a frase: esse reino vale mais do que qualquer outro objetivo pessoal meu. Esteja pronto para abandonar qualquer meta pessoal que impeça de entrar no reino de Deus. Voltando ao verso 33 de Lucas 17, quem quer preservar a sua vida da alma, perdê-la-á. Quem quer perder, de fato, a salvará. Esse trecho, irmãos, ele fala de outras coisas também, não apenas do reino, mas ele fala da questão da volta do Senhor, que as pessoas vão estar esperando a volta do Senhor e olhando os sinais, mas o Senhor não vai mostrar nenhum sinal. E de como isso vai ser pego de surpresa para muitas pessoas. Mas o Senhor está alertando aqui hoje para nós, eu fiquei com esse ponto, porque o reino de Deus está dentro de vós. Que nós possamos ter esse coração e essa meta como principal, buscar o reino em primeiro lugar e ter esse reino como a nossa meta pessoal e principal na nossa vida. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.